Vamos analisar esse excelente treino de costas do Dorian Yates, o primeiro Mass Monster aí do Mr. Olympia, o seu famoso treino Heavy Duty, né? Esse treino ele começa excepcionalmente pelo um exercício com foco na grande dorsal, que é o famoso pullover do Dorian, né? Ele faz 3 séries desse exercício, que é um foco gigantesco para a grande dorsal, um excelente exercício para a grande dorsal, pois trabalha toda a extensão da grande dorsal, porque é um movimento exclusivo de extensão da articulação do ombro e o motor primário desse movimento é a grande dorsal em toda a sua extensão, tá? E aí ele faz 3 séries, sendo as 2 primeiras séries preparatórias, com uma média de 7 a 8 repetições cada uma delas, com uma média de 3 repetições na reserva aí, e em seguida ele vai para a terceira série, que é a série de trabalho principal, onde ele vai até a falha com uma carga maior. Então ele progride a carga para essa terceira série, sempre descansando o suficiente entre as séries, e nessa terceira série ele faz uma média de 5 repetições máximas sozinho e mais 3 repetições complementares com o auxílio do seu spotter, né, do seu ajudante de treino ali, para ele extrair o máximo de trabalho nesse exercício. O segundo exercício do Dorian é essa High Row. A High Row que tem um foco, mantendo o foco ainda em toda a extensão da grande dorsal, mas trazendo trabalho também para os músculos retratores da escápula, principalmente os romboides e as fibras mediais do trapézio. E vocês podem notar que ele mantém um bom domínio técnico e amplitude em todo o trabalho de toda a série para extrair o máximo do grupo muscular e diminuir o risco de lesão. Ele faz apenas 2 séries nesse exercício, sendo a primeira série uma série preparatória, e ele faz cerca de 6 repetições, ficando umas 3 na reserva. A segunda série, que é a série principal de trabalho dele, ele vai além da falha concêntrica, ou seja, ele chega até a falha com a média de 5 repetições com mais peso que a série anterior e completa mais 3 repetições, a 6, a 7 e a 8, com auxílio, aumentando o auxílio de acordo com a repetição, porque ele já teve a falha concêntrica, extraindo ainda mais trabalho do grupo muscular alvo, que é principalmente a grande dorsal e também os músculos retratores da escápula, né, os romboides e as fibras mediais do trapézio. Em seguida, ele segue para uma remada curvada livre com barra, usando o cinto para ter uma boa estabilidade, ajudar na estabilização do core, né? E olha que interessante, ele volta a fazer apenas 2 séries, seguindo o padrão da metodologia de treino dele, sendo uma série preparatória, que ele completa 6 repetições com um pouco menos de peso que a próxima série, ficando umas 2, 3 repetições na reserva. E a segunda série, que é a série principal, ele vai até a falha concêntrica com 6 repetições, só que usando mais peso. E note que nas 2 séries ele mantém o mesmo padrão técnico de movimento, amplitude técnica. E esse exercício ele já traz um foco mais para os retratores da escápula, as fibras mediais do trapézio, romboides, e mantém um foco maior no trabalho das fibras superiores e mediais da grande dorsal, por elas estarem mais alinhados ao perfil de resistência, mais alinhados para favorecer mais a produção de força nessas fibras mais superiores e mediais da grande dorsal. Para finalizar o treino de costas, ele finaliza numa remada articulada sentado, com um perfil de resistência na horizontal. Dessa vez ele faz de forma unilateral, com apenas uma série de cada lado, uma série principal de trabalho, ou seja, ele não faz uma série preparatória. Ele completa cerca de 5 repetições sozinho nos 2 lados, isso é importante, tá? Então, o ajudante dele só entra na 6ª repetição para completar mais 2 repetições, ou seja, 7. Então, ele tem a falha concêntrica na 5 e ele faz mais 2 repetições com auxílio. Esse exercício já traz um foco maior, mantendo o foco nos retratores da escápula e mantendo também um bom trabalho nas fibras superiores, que são mais horizontais alinhadas com o exercício, e também as fibras mediais da grande dorsal. E note que em quase todas as séries ele faz uma leve parada entre a fase concêntrica e excêntrica. Não que isso gere mais resultados, mas provavelmente ele sentia os músculos mais comprimidos com essa leve parada e era um hábito dele repetir isso de repetição a repetição e sempre com uma boa técnica e amplitude em todas as repetições. Notem que nessa remada, o cotovelo, né, o húmero está mais próximo do tronco, diminuindo o trabalho do posterior de ombro, já que na remada curvada você tem um trabalho um pouco mais de posterior de ombro também, por estar com o húmero um pouco mais afastado, favorecendo o acionamento do deltoide posterior ali. Já nessa remada, a pegada neutra aproxima o húmero do tronco, o cotovelo do tronco, diminuindo o trabalho do deltoide posterior. Então, nesse exercício, tem menos trabalho de deltoide posterior em comparação à remada curvada com pegada pronada que ele fez anteriormente. No final do treino, o Dorian faz um complemento de trabalho para o deltoide posterior, que faz parte da cadeia posterior
do tronco, né? Então ele faz ali a primeira série, uma única série numa máquina excelente. Nessa máquina vocês podem ver que ele faz uma abdução horizontal perfeita da articulação do ombro, favorecendo muito o trabalho do deltoide posterior de forma bem isolada, sem fazer um trabalho de retração escapular tão significativo assim, ou seja, mantendo o trabalho todo no deltoide posterior. E ele faz cerca de 10 repetições até a falha e mais meia repetição, que seria 11, para tentar alguma coisa a mais ali, tá? Sempre sozinho, nesse caso. Em seguida, ele vai para um crucifixo inverso com halteres. Dessa vez ele completa 8 repetições, só que como o exercício já está um pouco mais pesado, os músculos das costas estabilizadores, o deltoide posterior já está mais fadigado pelas remadas que ele veio fazendo, por os outros exercícios, ele completa 8 repetições com um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim com boa técnica e amplitude, só que ele também faz um pouco de retração das escápulas, o que é natural nesse exercício, trazendo também um pouco mais de trabalho para as fibras mediais do trapézio e os romboides, né? Mas ainda assim mantendo o foco no deltoide posterior por ser um exercício de abdução horizontal ali, que tem um foco muito grande na deltoide posterior. Para finalizar o treino, ele vai para exercícios que trabalham principalmente os eretores da coluna ali, né? Então ele vai para um trabalho ali onde ele completa cerca de 10 repetições em um único exercício, fazendo umas repetições bem controladas ali, e em seguida ele vai para 2 séries no meio terra, tá? Não é um deadlift completo, é um meio terra onde ele tem um foco nos eretores da coluna ali. A primeira série ele completa 6 repetições com 2, 3 na reserva como padrão que ele vem seguindo, uma série preparatória. Em seguida ele bota bastante peso ali e vai até a falha do movimento com uma média de 6 repetições também, só que agora com mais peso. Nota então que o volume do treino do Dória é baixo, mas é um treino muito pesado de série a série. Mesmo as séries que ele fica com repetições na reserva, ainda assim são séries válidas. Então ele tem uma média de 8 séries de trabalho para as costas, mais 2 séries complementares para deltoide posterior e 3 séries para eretores da coluna, finalizando o seu treino ali de forma bem intensiva, com uma média de repetições mais baixa, mas com alta intensidade da carga, ótimo domínio técnico e amplitude.